Boa tarde, alunos do nono ano. Hoje vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Corrigindo a atividade 17, a última da nossa semana passada. Última atividade que eu passei para vocês. É a primeira questão. A Segunda Grande Guerra, 1939-1945, adquiriu caráter mundial a partir de 7 de dezembro de 1941, quando... Aqui também, lendo o texto e a partir até da aula que foi explicada pelo professor na TV, dava para responder, né? A letra C. Os japoneses atacaram a base norte-americana de Pearl Harbor. É a questão sobre o caráter mundial, né? Quando foi que essa guerra se tornou mundial, que envolveu aí todos os países? A segunda questão. Em relação à Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar que quando a gente fala em Segunda Guerra Mundial, Alemanha, já lembra do Hitler, né? Quando Hitler empreendeu uma implacável perseguição aos judeus, que resultou na morte de 6 milhões de pessoas. E aí o chamado Holocausto. Da letra A. A terceira questão. O rompimento pelos nazistas do Pacto Germano-Soviético, assinado entre a Alemanha e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no ano de 1939, causou espanto mundial. Em que consistia este acordo? Então, o que dizia o chamado Pacto Germano-Soviético, que foi entre a Alemanha e a União Soviética, que até então eram inimigas, mas marcaram aí, assinaram aí esse Pacto Germano-Soviético, mas houve um rompimento. O que dizia esse acordo? É a letra B, era acordo de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética por 10 anos, e uma cláusula que incluía a divisão da Polônia entre os dois países, mas que não foi respeitada, né? Houve o rompimento por parte dos nazistas. A quarta questão. A quarta questão. A Segunda Grande Guerra Mundial foi caracterizada pelo desenvolvimento da indústria bélica. Sobre este assunto, é correto afirmar que, bom, na Segunda Guerra Mundial houve muito aumento da produção bélica, né? A produção de armamentos cresceu bastante no mundo todo. E aí a resposta é a letra A. A maior invenção desse conflito foi a chamada bomba atômica, lançada em cidade japonesa em agosto de 1945, Hiroshima e Nagasaki. Foram lançadas essas bombas no final da guerra, onde destruiu essas duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. Então foi a maior invenção dessa indústria bélica, foram as bombas atômicas. A quinta, o fato concreto que desencadeou a Segunda Guerra Mundial foi a letra C, a invasão da Polônia por tropas nazistas e a ação da Inglaterra e da França em socorro de sua aliada, declarando guerra ao Terceiro Reich. Então foi a invasão da Polônia que desencadeou, né, o início da Segunda Grande Guerra. Tanto a Primeira Guerra Mundial como a Segunda Guerra Mundial teve aí a iniciativa aí da Alemanha. A sexta questão. Esta guerra, de fato, é uma continuação do anterior, ou seja, da Primeira Guerra Mundial. A afirmativa acima afirma a continuidade latente de problemas não solucionados na Primeira Guerra Mundial, que contribuíram para alimentar antagonismo e levar à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Entre esses problemas, identificamos, então, teve a Primeira Guerra Mundial, resultado aí do imperialismo, da disputa entre os países por novos mercados consumidores, novas matérias-primas, novas áreas de influência, e acabou ocasionando a Primeira Guerra Mundial, e que por não ter resolvido completamente os problemas resultantes da Primeira Guerra Mundial, anos depois foi travada aí a Segunda Guerra Mundial. Então, quais foram os problemas deixados pela Primeira Guerra Mundial e que resultaram na Segunda Guerra Mundial? É a letra A.
crescente nacionalismo econômico e o aumento da disputa por mercados consumidores por áreas de investimentos. Então, o problema que tinha aí na Primeira Guerra Mundial perdurou e resultou aí na Segunda Guerra Mundial. Esses problemas eram praticamente aí os mesmos. A sétima questão, que foi a chamada Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito armado já travado em toda a história da humanidade. Seu tempo de duração foi de 6 anos, indo de setembro de 1939 a setembro de 1945. O número de mortos da Segunda Guerra varia entre 50 e 70 milhões. Muitos autores consideram a extensão da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Haja visto que, assim como na guerra iniciada em 1914, foi a Alemanha que deu início ao conflito em 1939. Também foi a Alemanha. Os motivos que ocasionaram a Segunda Guerra são múltiplos e variados, mas alguns deles se destacam e nos ajudam a compreender esse evento tão catastrófico, como essa questão da busca por matérias-primas, áreas de mercado consumidor, áreas de investimentos. Mas olha aí a quantidade, 50 e 70 milhões. Tanto é que dizem que o século XX foi chamado breve, é o breve século XX. Porque embora seja um século, ele tenha 100 anos, mas parece que foi tudo tão rápido, morreram tanta gente em um intervalo tão curto de tempo que é chamado breve século XX. A oitava questão. Cite os fatores que ocasionaram a Segunda Guerra Mundial. Os principais fatores que causaram a Segunda Guerra Mundial estão relacionados com a ascensão dos regimes totalitários, que ocorreu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, foi o nazismo, o fascismo, em especial do nazismo na Alemanha. Sabemos que com o fim da Primeira Guerra, a Alemanha foi obrigada a cumprir as sanções do Tratado de Versalhes, que exigia, entre outras coisas, o pagamento de indenização e a entrega de territórios aos países vencedores da guerra. O referido tratado também proibia que a Alemanha se rearmasse, isto é, que investisse maciçamente na indústria bélica e modernizasse as suas forças armadas. Então, basicamente, a gente pode pensar, pelo menos nesses dois fatores que foram muito importantes, foi a ascensão dos regimes totalitários, como o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, e o Tratado de Versalhes, que foi o acordo de paz no final da Primeira Guerra Mundial, mas que acabou favorecendo os países e resultando em muitas percas para a Alemanha. E a Alemanha resolveu dar início à Segunda Grande Guerra, porque acredito que esse tratado só lhe trouxe prejuízos, percas. Bom, essa aqui é mais uma correção. Procure sempre corrigir, porque assim você fixa melhor o conteúdo. Leiam sempre o texto, façam a atividade, mandem na plataforma. Se tiver alguma dúvida, tem um espaço também para você perguntar algo para mim na plataforma. Envie sua atividade e sempre acompanhe os vídeos para corrigir, para saber se acertou ou não, o que é que deve mudar e assim assimilar melhor o conteúdo. Bom estudo a todos e boa semana.